Olá pessoal, bom, gravando a videoaula meio com atraso, mas a videoaula sobre fibras óticas, né? Como eu havia prometido. Vou tentar passar bem rápido, falar mais acelerado um pouco. Quem quiser, acelere o vídeo também, porque tem muitos slides, então quero acelerar um pouco para não ficar aquela aula muito longa. Tá começando com um pouco da história, né? O físico suíço Daniel Colladon, ele descreveu pela primeira vez, né, a fonte de luz ou tubo de luz, tá, em um artigo publicado em 1842, tá, que foi intitulado Sobre os reflexos de um raio de luz dentro de um fluxo de líquido parabólico. Então, basicamente, você já deve ter visto, encha-se um recipiente com água, né? E aí faz um furinho para a água esguichar, e exatamente esse esguicho de água do outro lado do tubo coloca-se uma luz, uma fonte de luz com a janelinha ótica, né? Ou seja, com um vidrinho para a luz atravessar o vidro, e aí essa luz, ela entrando dentro desse tubo de água, né? O feixezinho de água, ela é canalizada lá dentro, né, por reflexão interna total, ou seja, o princípio de funcionamento de uma fibra ótica, tá? Então, 1842 foi a primeira vez que foi relatado esse fenômeno, tá? John Tyndall, né, também teve a forte contribuição. Ele escreveu em 1870 a propriedade da reflexão interna total em um livro introdutório sobre a natureza da luz. Tá? Só em 1953 o cientista holandês, né, Bram van Hel, demonstrou pela primeira vez transmissão de imagens, tá, através de um maço de fibras óticas. Vou explicar com mais detalhes nos próximos slides, tá? Mas para conseguir transmitir imagens por fibra ótica é necessário ter fibras de maço, tá? Vou explicar com mais detalhes logo em seguida, por isso que eu não vou comentar nada neste momento. Anos mais tarde, tá, maços de fibra ótica com qualidade cada vez maiores foram sendo empregados, tá, para melhor resolução das imagens. Tá? O primeiro gastroscópio semiflexível de fibra ótica prático foi patenteado por Basil, esse nome estranho aqui, tá, e uma equipe. Tá? Eles eram pesquisadores da Universidade de Michigan em 1956, tá? Que vocês podem ver uma imagem, tá? De como que ele era utilizado. Ela foi uma fibra ótica de um maço de fibras, tá? Que era introduzido pela boca do paciente, e aí o médico com o olho mesmo ele olhava para enxergar lá dentro, tá? Obviamente é preciso emitir luz, né? Porque lá dentro da pessoa é o escuro. Ele tem só radiação infravermelha, não tem radiação visível, então emite luz, tá? Por uma das fibrazinhas, e aí a luz refletida pela ponta da fibra é enxergada aqui pelo médico, tá? Para ele ver se está tudo ok, né? E essa aqui foi a primeira fibra ótica utilizada na medicina, tá? Para imagens. Eu vou entrar em detalhes também logo em seguida, por isso que eu não vou vou estender mais. Para sistema de transmissão, né, o primeiro sistema de transmissão de dados por fibra ótica em funcionamento foi demonstrado pelo físico alemão, né, o Manfred Borner, nos laboratórios de pesquisa Telefunken em Ulm, tá, em 1965, e foi seguido pelo primeiro pedido de patente, tá, para essa tecnologia em 1966, tá, ou seja, a utilização das fibras óticas em telecomunicação. Essas datas são as que foram patenteadas e começaram a ser utilizadas, tá? E um nome importante, né, é esse chinesinho aqui, Charles Kao, tá? E o George Huckman, também da empresa britânica Standard Telephones, tá? And Cables, né, o STC, eles foram os primeiros a promover a ideia de que a atenuação em fibras óticas poderia ser reduzida abaixo de 20 decibéis por quilômetro, tá? Então, medida de atenuação, também vou falar um pouquinho mais sobre isso, é medida em decibéis por quilômetro, tá? Então, nos primórdios, né, quando elas foram patenteadas lá em 1966, a atenuação era muito alta, tá? 20 decibéis por quilômetro é uma atenuação extremamente alta, que inviabiliza a sua utilização, né, para grande distância. Então, a grande colaboração do Kao
foi que seria possível criar fibras óticas com atenuações cada vez menores, tá? Melhorando a pureza do material utilizado. Tá? Então eles propuseram que a forte atenuação que ocorria devido a impurezas, né, poderia ser removida. Tá? Eles também teorizaram que as propriedades da perda, né, e atenuação em fibra ótica, e apontaram o material ideal para a utilização em fibra ótica, que foi no caso a sílica, né, que eles apontaram como sendo a melhor. Tá? Essa descoberta então rendeu ao Kahl, ele foi um ganhador do prêmio Nobel, tá? Prêmio Nobel em Física em 2009. Tá? Se vocês pesquisarem fibra ótica, com certeza vai aparecer a imagem do Kahl, tá? Que ganhou o prêmio Nobel em 2009. Então vamos agora falar um pouquinho sobre o que é, né, e como funciona a fibra ótica. Tá? A fibra ótica nada mais é do que um guia de onda cilíndrico, tá? Que é utilizado para transmissão de onda eletromagnética, tá? Ou seja, luz dentro do seu interior, né? A imagenzinha aqui mostra, ela carrega luz, onda eletromagnética no seu interior, tá? E o princípio de funcionamento é relativamente simples, né? Porque ela funciona através do fenômeno de reflexão interna total, tá? Então, supondo, né, que um feixe de luz saia de uma direção com índice de refração menor, tá? Considerando o N1 aqui e o feixe, essa incidência I aqui, tá? Para outro com um índice de refração maior, N2, tá? Então, supondo isso aqui, que o feixe está saindo um índice de refração menor para um maior, mesmo para ângulos entre 80 e 90 graus, tá? Considerando o ângulo como sendo entre o feixe incidente e a reta normal, a superfície normal à superfície do material, das superfícies, né, da interface, não ocorre reflexão interna total, né? Então, como a gente já viu na aula anterior sobre revestimento antirreflexo, o que ocorre é isso aqui: a refletividade em porcentagem ela aumenta, né, dessa maneira que essa que são as duas componentes, a polarizada verticalmente, a polarizada horizontalmente, tá? Uma delas era nesse ponto aqui, que é o ângulo de aquele ângulo mágico, né, onde uma componente morre, é o Brewster, ângulo de Brewster, e a outra componente é totalmente polarizada. Tá? E aí para ângulos muito grandes, tá? Próximo de 90 graus, que a gente pode perceber que a refletividade aumenta muito, mas ela não chega em 100%, tá? Então neste caso, quando o índice de refração, a onda está vindo proveniente do material onde o índice de refração é menor, por exemplo, está vindo do ar, está batendo na água cujo índice de refração é maior do que o do ar, nunca vai existir reflexão interna total. Tá? Porque essa refletividade não chega a 100%. Tá? Para que ocorra a reflexão interna total, é obrigatório que a luz esteja dentro do material cujo índice de refração seja maior. Tá? Então, ou seja, a luz tem que estar dentro da água e aqui está o ar. Tá? Então, a luz está dentro da água, agora cujo índice de refração é maior do que o ar. Aí sim, nesse caso, pode ocorrer a reflexão interna total. Tá? Então, quando a luz incidente estiver dentro do material cujo índice de refração for maior do que o externo, existe um ângulo crítico, tá, de incidência para que ocorra essa reflexão interna total. Tá? Então, olha só, esse ângulo crítico ele é grande. Tá? Então, se eu for aumentando aqui, eu vou chegar a um certo ponto, em um ponto que deixa eu voltar aqui só para explicar melhor. Olha só, quando a luz chega na interface, obviamente parte dela vai ser refletida e parte dela vai ser refratada. Tá? Se eu for aumentando esse ângulo, e para essa condição, quando o índice de refração do meio onde a onda está vindo é maior do que o meio externo, se for aumentando cada vez mais, existe esse ângulo crítico. Tá? E esse ângulo crítico ele ocorre quando o feixe refratado é igual a 90 graus, tá? Então o feixe de luz refratado agora ele deixa de existir e aí eu vou ter somente o feixe refletido, tá? Então essa é a condição para que ocorra a reflexão interna total, tá? É fácil de ser deduzida através
da lei de Snell, né? Eu tenho a lei de Snell aqui, ó, N1 seno do ângulo crítico, tá? N2 seno do ângulo da luz refratada, que nesse caso é quando a luz refratada tiver 90 graus, tá? Com a linha normal, a interface, tá? Então nesse caso, basta isolar aqui o ângulo crítico então é igual ao arco de seno, tá? De N2 sobre N1, né? Então lembrando aqui, tá, do círculo trigonométrico, que o seno do ângulo de 90 graus é igual a 1, tá? Se eu plotar isso aqui, ó, da refletividade, tá? E nessa condição, quando a luz está proveniente de um meio cujo índice de refração é maior do que o meio externo, eu vou ter isso aqui, tá? As duas componentes, polarização vertical e horizontal, da mesma forma que eu mostrei para vocês no slide anterior, tá? Porém, vocês podem observar esse plot aqui na realidade não é dessa equação aqui, tá? Porque olha só, tem refletividade em função do ângulo de incidente em graus, tá? Vem das equações de Fresnel, lá que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, tá? E eu coloquei para essa simulaçãozinha aqui N1 igual a 1,6, ou seja, seria um vidro, tá? Silicato, e N2 igual a 1, tá? Ou seja, ar, tá? O ângulo crítico bateu de 37 graus. Vocês podem observar como que eu determinei esse ângulo crítico? Existe uma descontinuidade, tá? Então, o que a gente observa aqui nesse gráfico das leis de Fresnel é que para ângulos a refletividade vai aumentando, tá? Na hora que chega aqui em 37 graus, ocorre uma descontinuidade, de repente cai essa refletividade e volta a subir aqui, uma coisa maluca, tá? Então, é exatamente nesse ponto onde ocorre a descontinuidade, é quando o ângulo do feixe refratado é igual a 90 graus. Tá? Exatamente nesse ponto que ocorre a reflexão interna total, beleza? Então, vamos lá, para ângulos de incidências menores do que esse ângulo crítico, tá? A reflectância, em teoria, ela é igual a 100%, né? Em teoria, ela vai refletir 100%, não vou ter perda nenhuma, né? Então, dessa forma, se o núcleo da fibra for pequeno o suficiente, tá? O ângulo de incidência sempre será menor do que o ângulo crítico, né? Vocês podem observar que se o ângulo de incidência for aceitado, as reflexões internas totais vão ocorrer, e se o núcleo da fibra for pequeno o suficiente, tá? O diâmetro em azul aqui for pequeno o suficiente, o que vai acontecer? Os ângulos sucessivos também vão continuar sendo menores do que o ângulo crítico, ou seja, a onda vai ser sempre transmitida, tá, por múltiplas reflexões internas, tá? E aí eu não vou ter perda nenhuma, tá? Então, em teoria, o que eu estou querendo dizer aqui, que o I, a intensidade da luz incidente, vai ser igual à intensidade da luz na saída, tá? Isso em teoria, né? Por conta da reflexão interna total. Porém, né, mesmo a ângulo de incidência sendo menor do que um ângulo crítico, ainda assim existe atenuação, tá? O que é a atenuação? É a perda do sinal ao longo da fibra, né, que eu falei para vocês, que é medida em decibéis por quilômetro, tá? Essa atenuação, ela pode ocorrer por diversos motivos, tá? Primeiramente, absorção. A absorção é uma das principais fontes de atenuação da luz pela fibra, tá? Ela ocorre devido a impurezas ou defeitos no núcleo da fibra, tá? Então, quando a fibra é fabricada, em azul aqui é o núcleo, onde a luz é transmitida por reflexão interna total. Aí eu tenho um átomo de ferro lá, uma impurezazinha, tá? Ou algum outro elemento químico que não é a sílica, tá? Que for uma impureza. Esse átomo, existe uma probabilidade da onda eletromagnética se chocar, né? Devido à seção de choque desse átomo, e aí ele vai ser convertido em calor, né? Essa energia da onda eletromagnética vai ser absorvida por este átomo, tá? Ou pode ser absorvida e remetida, né, em forma de luz, mas enfim, a absorção faz com que ocorra perda, né, na fibra, ou seja, atenuação na fibra, tá? Então, entre os vidros em geral, tá? A sílica fundida, que é o dióxido de silício amorfo, tá? SiO2, é um material de base dominante em fibras óticas, tá? É o mais utilizado, particularmente para a telecomunicação,
tá? Porque ela possui várias propriedades muito favoráveis, tá? A sílica tem uma ampla faixa de comprimento de onda com boa transparência ótica. Então, olha só, aqui tem um gráfico da transmissão em porcento, tá? Em função do comprimento de onda. Se vocês forem observar, a sílica é que chega a valores mais próximos a 100% na transmissão, tá? E ela engloba todo o visível, tá? Até infravermelho próximo e intermediário, tá? Aí depois vem os vidros fluoridos, os fluorídeos, tá? Que esse é em azul. Olha só, a transmissão cai um pouquinho, tá? Ou seja, a absorção dele não é tão boa igual a sílica. E aí vem os sulfidos, tá? Em vermelho, olha só, a transmissão é bem baixa, ou seja, a utilização desses vidros para fabricação de fibras óticas não é adequada, né? Devido à baixa transmissão. Selenetos e os teluretos, tá? Em preto aqui. Eles vão tendo uma transparência cada vez para comprimentos de ondas maiores, né, para a região do infravermelho. Porém, para que tenha fibra ótica, como você vai transmitir dados a uma distância muito longa, é necessário que tenha uma transmissão muito alta, tá? Ou seja, a transparência desse material tem que ser ótima, a absorção tem que ser mínima possível. Por isso a sílica é a mais utilizada hoje, tá? SiO2. Beleza? Então, os principais picos de absorção presentes no silício, né, que é o SiO2, e na maioria dos vidros é devido à presença de água, tá? Então isso é uma das coisas que influencia de maneira negativa essa atenuação das fibras óticas, tá? Os picos estão associados às energias vibracionais, tá? Das ligações OH nas moléculas da água que estão presentes dentro da sílica, tá? Por incrível que pareça, sílica fundida tem ligações OH lá dentro, que aí a gente chama bandas da água, tá? Então nesse gráfico aqui eu tenho a transmissão em função do comprimento de onda em nanômetro, tá? Para a sílica núcleo da fibra ótica de sílica fundida, tá? Ou seja, basicamente é SiO2 purinho, tá? Obviamente tem impureza, né? Mas esse gráfico eu tirei do site da Thor Labs, é uma fábrica que eu vou mostrar as imagens para vocês, que é o líder em fabricação de fibras óticas no mundo. Então, obviamente, eles utilizam sílica com pureza de 99,999%, tá? 3 casas decimais, 99,999% a pureza que eles conseguem chegar da sílica, tá? E aí, a transmissão é essa que vocês podem observar, olha só. Ótima transmissão na região visível, tá? Mas a região do visível eu vou mostrar para vocês que não é interessante para a utilização das fibras óticas em transmissão, tá? Em transmissão eles costumam utilizar infravermelho, logo eu explico porquê, tá? E aí o problema do infravermelho é exatamente as bandas da água. A banda da água tem essa aqui, tá forte, próximo de 1400 nanômetros, tem essas duas aqui, ó, 2200 nanômetros, e essa outra aqui que cresce de maneira absurda e faz com que a transmissão caia de maneira muito acentuada, tá? Aqui eu tenho duas outras setinhas que também tem outras duas bandas de absorção. Se eu der um zoom gigantesco eu vou conseguir enxergar elas, tá? Aqui eu não estou conseguindo enxergar porque são bandinhas de absorção bem pequenininhas nessas duas regiões aqui, tá? E aí outras fontes, né, de atenuação das fibras óticas. Curvatura também, tá? A curvatura, ela também acarreta a perda de sinal na transmissão, tá? Pela fibra ótica. Então você imagina lá uma fibra ótica, se eu realizar uma curva de 90 graus, igual eu estou demonstrando nesse desenho aqui, essa curva de 90 graus vai fazer com que a reflexão interna total possa atingir ângulos internos de reflexão maiores do que um ângulo crítico. Se ela for maior que o ângulo crítico, eu vou ter o feixe vou ter duas componentes. Eu vou ter o feixe que vai refratar e o refletido, tá? Ou seja, eu vou perder parte do meu sinal luminoso por refração, tá? Então, curvas é muito importante, tá? Na passagem das fibras, que as fibras não tenham curvaturas muito acentuadas, tá? Então essa angulação é muito importante ser levada em consideração, porque ela acarreta perdas significativas também, tá? Mas as fibras óticas, eu vou mostrar em seguida, elas são feitas de tal maneira que ela possui
revestimentos, tá, tão rígidos que o próprio revestimento dela impossibilita a flexão dela, tá, em ângulos muito grandes, tá. Isso aí então já faz com que ângulos maiores do que o ângulo que prejudica não sejam seja meio difícil, tá, você entortar ela com ângulos maiores que o ângulo que vai prejudicar, beleza? Isso de maneira física, mecânica mesmo, tá? São ferros, filamentos de aço, tá, que tem dentro da malha, beleza? Então uma coloratura muito acentuada, né, pode fazer com que muitos feixes sejam refratados fora da fibra e seja perdido, tá? Então isso aí eu já falei, mais uma fonte de atenuação, beleza? Outra fonte de atenuação, curvatura, porém devido ao mundo micro, que seria imperfeições, tá? Então assim, a fibra fabricada, eu vou mostrar como que ela é fabricada. Obviamente nem tudo é perfeito no mundo, né? Então assim, por mais que sejam muito sofisticadas as técnicas de fabricação da fibra, algumas ondulações ocorrem, tá? E essas ondulações elas podem fazer com que o feixe de luz seja refletido e aí ele saia daquele padrão, né, de reflexão interna total e passa a ser incidir na interface com ângulos superiores ao ângulo crítico, tá? E aí obviamente vai ter feixe refratado e vai ter perda, tá? Então curvatura ela pode ocorrer também devido a forças externas, tá? Então você imagina que essa fibra ótica que tem um peso apoiado nela, então vai sofrer uma ondulação aqui, tá? Não só na superfície de baixo também, tá? Então devido a forças externas pode fazer com que essa ondulação acarrete perdas e imperfeições também durante a fabricação da fibra, tá? Então essa é mais uma fonte de atenuação nas fibras óticas, deve ser evitada de todas as formas, tá? Essas forças externas aqui também, como eu já disse anteriormente, elas são evitadas devido à malha, tá? Tem uma malha muito forte, protege essa fibra, tá? Para evitar que pequenas forças deformem essa fibra, tá? Só se a força for realmente muito grande para que ocorra uma deformação, tá? Imperfeições, infelizmente, não tem como evitar, né? Porque vocês vão ver que quando eu vou explicar como que é fabricadas, imperfeições acabam ocorrendo, tá? E outra fonte de atenuação que ocorre nas fibras é espalhamento, tá? O espalhamento Rayleigh, tá? É uma componente importante do espalhamento de sinais óticos e fibra ótica que causa atenuação da luz pela fibra, tá? Então basicamente há também impurezas, tá? Ou defeitos da região cristalina, tá? Na realidade não é um cristal, né? Um amorfo, a sílica amorfa, ele não se cristaliza. Defeitos também pequenos cristais, tá? Ou pequenas variações abruptas nessa homogeneidade da rede da amorfa pode fazer com que o índice de refração varie bastante, né, de ponto a ponto, e aí vai ocorrer esse espalhamento de luz. Espalhamento de luz ocorre quando tem uma diferença de índice de refração, né, de uma região para outra, e aí a luz vai ser espalhada naquela região, tá? Então espalhamento também é outra fonte de perda e atenuação, tá? Então as fibras de sílica elas são feitas, né, de vidro, né, que é um material desordenado, como eu já falei, amorfo, tá, com variações microscópicas de densidade e de refração. Essas variações dão origem às perdas, né, de energia devido à luz espalhada com o seguinte coeficiente. Tá, essa equação aqui, o alfa, scattering, né, do inglês, espalhamento, ela segue essa equação aqui, tá, 8π ao cubo dividido por 3 lambda a quarta potência, tá? Então vocês podem observar que o coeficiente de espalhamento dentro de um vidro, do material amorfo, ela vai com o inverso da quarta potência, tá? Do comprimento de onda, tá? E aqui, ó, N é o índice de refração, tá? Ela está elevada à oitava potência. P é o coeficiente fotoelástico, tá? K é a constante de Boltzmann, o KB, tá? T é a temperatura fictícia, tá? E beta é a constante de Boltzmann, tá?
Então, olha só, plotando esse coeficiente de espalhamento em unidade arbitrária, o alfa, tá? Olha só, muito pequenininho, talvez 10 a menos 9. Vocês podem observar que, obviamente, como a gente esperava, né, em função do comprimento de onda em nanômetro, ela vai com o inverso da quarta potência do comprimento de onda, essa coeficiente de espalhamento cai de maneira muito rápida, né? Em função do comprimento de onda. Ou seja, né, em outras palavras, o vidro, de maneira geral, não só o vidro, né, o ar, qualquer coisa, ele espalha de maneira muito mais intensa comprimento de ondas menores, tá? Isso aí é via de regra e vale não só para vidro, vale para cristal, vale para o ar, tá? É o espalhamento Rayleigh, tá? Então, a atenuação total da fibra ótica, ela corresponde à soma das duas componentes, tá? Da atenuação pela absorção da fibra ótica do material, né, no caso a sílica, com o espalhamento Rayleigh, tá? Então, olha só, tem o gráfico com as duas componentes, tá? O gráfico, o azul pontilhado é o espalhamento, tá? Ou seja, é parecido com aquele comportamento que eu mostrei para vocês, né? O inverso do lambda à quarta potência. E eu tenho a absorção da sílica, né, das bandas da água lá, vocês lembram, no infravermelho, né? Então, a atenuação total, ela é representada por a soma dessas duas componentes, tá? Então, eu somo a componente de espalhamento com a componente de absorção, e aí eu tenho a atenuação na minha fibra, tá? Que é mais ou menos isso aqui, olha só, comprimento de ondas menores, a atenuação aumenta, né? Ou seja, a absorção... Atenuação é a perda de sinal, né? A perda de onda eletromagnética transmitida pela fibra por quilômetro, né? Então, o comprimento de ondas menores é inviável utilizar, tá? Por isso que se utiliza o comprimento de ondas maiores para telecomunicação na região do infravermelhos, tá? E aí o problema do infravermelho tem as bandas da água, né? Tem aqueles picos de absorção que eu mostrei para vocês, tá? Então, dentre a atenuação, tá, da sílica, esse aqui é o caso específico para a sílica, tá, foram definidas 3 janelas óticas, tá, isso aqui é para transmissão, que são utilizadas hoje na telecomunicação, tá bom? Só que essa é uma definição mundial, tá, que obviamente foi adotada pelo mundo inteiro, né? É científico, né, baseado na ciência, então ninguém vai contestar isso e vai utilizar. Então as 3 janelas óticas que são utilizadas hoje nas telecomunicações, elas operam nessas 3 regiões aqui, tá? A primeira região aqui, tá? Ela está antes dessa banda da água de absorção aqui. A segunda, ela está entre 2 bandas da água, essa banda da água aqui e essa outra banda forte da água, tá? E a terceira janela, ela está dividida em 3 subbandas aqui, tá? Banda S, banda C e banda L, tá? Ela é mais ampla. Vocês podem observar que a perda, né, ou seja, a atenuação para a terceira janela é a menor, tá? Né? Porque vocês podem observar pela essa linha aqui, ela é que chega mais próximo de zero. Tá? Então, as janelas óticas, a primeira funciona nessa região infravermelho de 800 a 900, tá? Que é essa aqui. A segunda de 1310 a 1550 nanômetros, que é essa segunda, tá? Desculpa, essa segunda é 1310, tá? E essa terceira está ali entre 1550, tá? A 1550 é o centro dela aqui, mas ela pode variar para valores maiores e menores, tá? Ou seja, são 3 janelas no infravermelho, tá? Ao longo dos anos, a pureza do silício fundido foi melhorando, né? Como eu já falei para vocês, e as técnicas para a fabricação das fibras também foram sendo aprimoradas, a fim de deixar a atenuação a mínima possível, tá? Hoje existem fibras que operam em grandes distâncias, tá, com perdas que chegam a 0,17 decibéis por quilômetro, tá, para a terceira janela em 1550 nanômetros. Tá? Vocês lembram lá que eu falei do Cal, né, que ganhou o prêmio Nobel, naquela época, quando foi patenteada a primeira fibra ótica, a atenuação era de 20 decibéis, e ele falou, né? Obviamente a contribuição dele com simulações foi essa, né? Ele disse que
pessoal não desistir, que seria possível chegar a atenuações menores de 20 decibéis por quilômetro, que é o valor que tinha na época, né? Aí, obviamente, ele fez vários estudos, né, e simulações para mostrar que seria possível, e realmente hoje as atenuações chegam no 0,17, que são valores muito pequenos, tá? Então, é mais ou menos esse caso azul, essa azul mais escura aqui, tá? Então, olha só, mais ou menos 1980, tá? Nos anos 80, as curvas de silício que tinham esse azul claro aqui, com atenuações maiores. Aí, em 1980, final da década de 80, tá? Essa outra curva não dá para identificar a cor aqui intermediária. E agora, né, o período atual, dos anos 2010 e em diante, né, cada vez menores, cada vez buscando valores de atenuação menores, tá? Então, neste caso, um comprimento, só para que vocês tenham uma ideia, né, do que representa, uma atenuação de 0,17 decibéis por quilômetro. Um comprimento de 8 km de fibra transmite 75% da luz, tá? Só para a gente entender essa atenuação de decibéis, tá? Para percentual, tá? Então 8 km de fibra ótica vai transmitir 75% da luz, e o restante, né, vai ser perdido os 25%, né? Certo? Olha só, uma curiosidade muito interessante. Se a água do oceano fosse clara como essa fibra, que possui a atenuação de 0,17 decibéis por quilômetro, seria possível ver todo o caminho até o fundo das fossas marianas, tá? No Oceano Pacífico, cuja profundidade é de 11 mil metros de profundidade, tá? Então, pra vocês verem, né, que a gente só não consegue enxergar na realidade, né, não precisa ser nem tão fundo assim. Vocês já podem perceber que o mar, né, sei lá, se tiver 500 metros, você já não vê o fundo já, por conta da absorção, forte absorção da luz, ou seja, a luz não chega lá embaixo. Se ela não chega, ela não vai voltar, né? Como é que ela vai ser refletida? Tá? Então ela tem que ter um percurso de ida e de volta até chegar nos nossos olhos, tá? Porém, se a água fosse clara, tão clara, com essa atenuação baixa, dessa forma, a gente conseguiria ver totalmente o fundo do mar, do oceano, tá? Só para a gente ter uma ideia, né, do que significa essa atenuação tão baixa, tá? Então a atenuação total é a soma, né, da atenuação por quilômetro, tá? Por conectores e por emendas, tá? Obviamente, quando você vai fazer uma instalação, né, por fibra ótica, é impossível não colocar nenhum tipo de conector ou emenda, é obrigatório, sempre precisa de conector quando você vai ligar a fibra ótica nos aparelhos eletrônicos que fazem a conversão do sinal ótico para o sinal elétrico, né? E emendas, a emenda do próprio filamento, tá? Do própria fibra ótica. Geralmente é melhor evitar, né, obviamente, que acarreta atenuação, mas geralmente são utilizadas em emendas, tá? As próprias fibras óticas a gente utiliza para a internet. De vez em quando nos postes tem algumas caixinhas que aí eles fazem essas emendas e deixam a emenda fechadinha lá dentro, tá? Então a perda de mais ou menos 0,17 decibéis por quilômetro, tá? E uma perda de 0,3 decibéis por conector bem polido, tá? Então, assim, quando coloca um conector que é muito bem feito, a superfície é extremamente polida, cada conector acrescentado acrescenta 0,3 decibéis de perda de sinal, tá? Que é bastante. A 0,17 é a atenuação da fibra mesmo, né? Que é um valor por quilômetro, tá? Então depende do tamanho dela. E a terceira é 0,3 também decibéis por emenda, tá? Então o conector e a emenda, ela tem a mesma perda, em média, tá? 0,3 decibéis. A emenda, pessoal, só para vocês saberem como é que funciona, ela é fundida mesmo, tá? Então o núcleo da fibra, que é sílica, né, óxido de silício, ela é exposta, tá? E aí aplica-se ou por arco voltaico, tem aqui no caso está mostrando um arco voltaico que faz com que a temperatura aumente muito nessa região aqui, tá? Ou por chama mesmo, tá? Com fogo.
e aí faz com que a temperatura chegue a mais de 1600 graus aqui nessa região, que é a temperatura de fusão da sílica, tá? A temperatura tem que ser maior que essa, aí a sílica vai fundir e aí ela vai emendar, né? Ou seja, como se estivesse emendando um fio de cobre lá com solda, mas nesse caso tem que ser uma solda muito bem feita, porque vocês lembram lá que a ondulação não pode ocorrer, né? Se ocorrer, a atenuação vai aumentar muito, né? De qualquer forma, assim, mesmo que seja ótima essa emenda, ela vai ter 0,3 de decibéis, tá? A melhor emenda que for feita, tá? Não sei se vocês já repararam no alto dos postes, uma hora que vocês estiverem andando na rua, dê uma olhada nos postes. Eu, há um tempo atrás, eu observava essas caixinhas aqui, eu não sabia o que era. De período em período, né, em espaçamentos em espaçamentos dos postes, você vai enxergar uma caixinha dessa pendurada, tá? Na região onde são penduradas as fibras, né? Essa caixinha, elas não estão onde tem a parte elétrica, não, dos fios elétricos, ela está na parte onde tem a transmissão das fibras óticas. Essas caixinhas é onde tá as emendas, tá? As emendas são fechadinhas dentro dessa caixinha aqui, então sempre que tem que ter uma emenda, eles trazem para dentro dessa caixinha, obviamente para não ter influência da luz do sol, né, do coisa externa, ela é completamente vedada, tá? E blindada também contra água, né, para não evitar problema da água interferir nas fibras aqui, tá? Ela só serve então para guardar esse núcleo tão sensível da fibra, tá? Que está exposta uma vez que foi feita as emendas, tá? Agora vamos falar sobre a velocidade de transmissão, que é algo também extremamente interessante nas fibras óticas, né? Então, como a gente já sabe, o índice de refração é definido pela relação entre a velocidade da luz no vácuo, tá? E no meio, tá? A gente já falou isso diversas vezes em várias outras aulas que a gente teve, né? Então o índice de refração é C sobre V, por definição, tá? Ou seja, a velocidade da luz no vácuo, tá? Que é esse valor aqui, gigante, tá? Dividido por V, que é a velocidade da luz no meio, tá? Então essa é a definição do índice de refração, tá? A índice de refração do vácuo, obviamente, é 1, né? Porque vai ser C sobre C, que é 1, tá? Pela própria definição, tá? E na fibra ótica, tipicamente utilizada em telecomunicação, que é feita de sílica pura, possui índice de refração de 1,44, tá? Para comprimento de onda 1550, tá? Outro detalhe importante, que só para eu lembrar para vocês, que o índice de refração também varia com o comprimento de onda, né? Então, assim, uma coisa é o comprimento de onda da sílica para a região do visível, tá? Que pode chegar a 1,6, mas vocês lembram que o índice de refração diminui para maiores comprimentos de onda, né? Então, para comprimento de ondas maiores, o índice de refração da sílica é 1,44, tá? Para 1550 nanômetros na região infravermelho, na terceira janela ótica, tá? Então isso quer dizer que a onda eletromagnética com esse comprimento de onda aqui possui a velocidade dentro da fibra ótica de aproximadamente 200 milhões de metros por segundo, tá? Ou seja, ela é bem inferior, né? Praticamente 100 milhões de metros por segundo ao quadrado a menos do que a onda eletromagnética caminhando no ar ou no vácuo, tá, pessoal? Porque o índice de refração do ar é muito próximo de 1 também, tá? É 1,0 alguma coisa, tá? Um valor bem pequenininho, tá? Então, a onda eletromagnética andando dentro da fibra, ela tem uma velocidade muito menor do que quando está caminhando pelo vácuo ou pelo ar, tá? Então, portanto, uma ligação telefônica de Lavras a Tóquio, tá? No Japão, possui uma distância, Lavras a Tóquio possui uma distância de 18.336 km, tá? Considerando linha reta aqui, tá? Só para a gente ter uma ideia, leva um tempo de pelo menos 88 milissegundos entre uma pessoa falar e a outra pessoa escutar, tá? Então, considerando essa velocidade que eu coloquei aqui, tá? Utilizando fibra ótica de sílica, beleza?
Então, só para efeito de comparação, se a gente utilizar satélite estacionário, né, que fica a uma altitude de 36 mil quilômetros, as ondas eletromagnéticas no ar, olha só, o índice de refração 1,0003, deve percorrer pelo menos 2 vezes esse valor, né, porque a onda eletromagnética ela tem que ser emitida, né, recebida pelo satélite e reemitida para o planeta Terra de volta, né? Então ela tem que percorrer 2 vezes esses 36 mil, isso vai dar um tempo de 0,24 segundos, tá? Ou seja, 240 milissegundos, tá? Utilizando a velocidade c, tá? Eu não descontei não a velocidade para fazer esse cálculo aqui, tá? Eu utilizei a velocidade da luz no vácuo mesmo, tá? Porque o índice de refração é muito próximo de 1, tá? Então, portanto, né, mesmo a velocidade sendo menor na fibra, né, a distância que se economiza em vez de levar essa sinal lá para o satélite para depois voltar, a comunicação utilizando fibra é mais rápida do que por satélites, tá? Então, sim, a velocidade da onda eletromagnética na fibra é menor, tá? Porém, se você quiser utilizar satélite, você vai ter que percorrer distâncias muito grandes, né? E aí isso aí também vai causar tempos maiores do sinal transmitido, tá? Então olha só, comparem 88 milissegundos com a fibra de Lavras para Tóquio com 240, tá? De Lavras para Tóquio também, só que subindo até o satélite e descendo, tá? E aqui nesses 36 mil aqui, se eu não me engano, eu até desconsiderei a distância entre as estações, né? Eu coloquei só as distâncias da Terra para o satélite, tá? Já é maior, então obviamente vai ser um pouquinho maior do que isso aqui, tá? Mas isso aí só para a gente, né, entender o porquê de se utilizar a fibra hoje, né? Assim, a velocidade é menor, mas é viável, né? É bom. Então aqui é uma curiosidade que eu achei bastante interessante para trazer aqui como comparação, tá? Por que se utiliza fibra ótica hoje, tá? No lugar dos condutores, né? Fio de cobre mesmo, tá? Então aqui uma perguntinha, vocês têm ideia de qual que é a velocidade de transmissão de dados por fio condutores? Essa é uma pergunta que me intrigou, tá? Quando eu estava estudando a fibra ótica. Eu fiquei me perguntando, hoje o fio é utilizado, né, ainda amplamente, e quando você vai utilizar o fio, a gente não tem ideia de qual a velocidade de transmissão desses dados, né? Então, em outras palavras aqui, se existir um interruptor de energia em Lavras, tá? E a lâmpada estiver lá no Japão e eu tiver um fio de cobre ligando o interruptor até a lâmpada no Japão, na hora que eu acender o interruptor, quantos segundos ou milissegundos, né, após ligar o interruptor, a lâmpada vai acender? O que vocês acham? Isso aí é a velocidade da transmissão do dado, né? A distância então entre Lavras e Japão é essa aqui, né, 18.336, é a resposta mais curiosa possível, né? Muitos dizem, eu já fiz essa pergunta para alguns alunos das disciplinas que eu ministro, de projetos, a maioria deles responde que é instantâneo. Fala, é instantâneo, porque lá em casa, quando eu ligo o interruptor, a lâmpada acende no mesmo instante. Então, é instantâneo, professor, vai acender na mesma hora. Bom, instantâneo não é, né? O Einstein estaria se remoendo lá na tumba dele ao falar que é instantâneo, porque instantâneo significaria velocidade maior do que a velocidade da luz, né? Ou seja, velocidade tendendo a infinito, isso não existe, né? A velocidade máxima é o c, a velocidade da luz. Então, a resposta para essa pergunta aqui, que é bastante complexa, né? Na realidade existem várias respostas, né? Porque na realidade os metais existem vários tipos de velocidades dentro dele, né? Então primeiro a velocidade de arraste dos elétrons, tá? Isso é uma coisa. Depois tem a velocidade com que os elétrons carregam as flutuações do campo eletromagnético ao longo do fio, que é o sinal propriamente dito, tá? Então tem essas duas velocidades que acontece dentro de um fio metálico, um fio de cobre, tá? Então,
Só para vocês terem uma ideia, o fio de cobre de 2 milímetros de diâmetro, com 1 ampere de corrente contínua, a velocidade de arraste média é de 23 micrômetro por segundo. Tá? Essa é a velocidade de arraste dos elétrons. Vocês podem observar que é uma velocidade muito lenta. Né? Para a corrente alternada de 60 Hz, essa velocidade é menor ainda, vai para 0,2, porque os elétrons vão ficar oscilando, né? A corrente alternada faz isso, então a velocidade de arraste é ainda menor. Aqui faltou os segundos, mas 0,2 micrômetro por segundo, tá? Quando a corrente é contínua, 23 micrômetros por segundo. Obviamente depende da diferente potencial, né? Se for alta diferente potencial, a velocidade de arraste vai aumentar, mas só para vocês terem uma ideia da ordem de grandeza, é uma velocidade extremamente baixa, né? Pequenininha. Agora, a velocidade no qual os efeitos eletromagnéticos percorrem um fio, que é a chamada velocidade do sinal, tá? A velocidade da onda ou velocidade de grupo, é geralmente muito próxima à velocidade da luz. Tá? Então essa velocidade só não é igual à velocidade da luz, a C, porque ela depende da interação de muitos elétrons ao longo do fio. Tá? Então, respondendo a essa pergunta, quando eu ligo o interruptor aqui de Lavras com uma lâmpada lá no Japão, o campo elétrico que vai se estruturar dentro do fio elétrico do cobre, ele é praticamente caminha na velocidade da luz. Tá? Então o campo elétrico que vai fazer com que os elétrons se movam, ele se move na velocidade da luz, e aí vai fazer com que os elétrons comecem a movimentar com velocidades bem pequenininhas, só que já mesmo sendo pequenininha já vai ser suficiente para a lâmpada acender. Tá? Então a resposta que a velocidade do sinal no fio é muito maior do que a da fibra óptica, tá? O sinal vai ser transmitido a velocidade próxima à velocidade da luz, tá? Que é a velocidade com que as ondas eletromagnéticas são transmitidas dentro do fio elétrico, tá? Então, 61 milissegundos, lembrando lá que a fibra óptica de sílica teve uma velocidade de 88 milissegundos para a região de 1550 nanômetros, que é a região da terceira janela óptica mais utilizada hoje para transmissão de dados, tá? Então, fios elétricos é mais rápido do que fibras ópticas, tá? Aí eu te pergunto, mas por que então investir em fibra óptica? Qual que é a vantagem da fibra óptica? Bom, primeiro que a vantagem da fibra óptica que eu poderia citar para vocês é que o sinal transmitido pela fibra óptica é menos suscetível a ruídos, tá? Comparado ao condutor. Se você tem uma fibra óptica, transmissão de 5 km de um pulso quadrado, tá? Ela vai chegar mais ou menos desse jeito aqui. Eu vou ter um ruído, obviamente, tá? Mas esse ruído não é tão grande assim. Se eu tenho um cabo coaxial, isso aí obviamente vai depender demais de onde esse cabo coaxial tá, né? Tá passando. Eles, mesmo sendo coaxial, ele tem a blindagem, né, do campos eletromagnéticos externos, o sinal vai sofrer ruídos de maneira considerável, tá? Ou seja, o sinal vai ser bem ruidoso, tá? Então a grande vantagem da fibra óptica é essa, é fazer com que o sinal percorra distâncias muito grandes, tá? Sem perder com o mínimo de ruído possível, tá bom? Obviamente esses ruídos mínimos é porque a onda eletromagnética, a luz, vai ser transmitida dentro da fibra e não vai sofrer influência externa de campos elétricos, né? Nem campo magnético, nem campo elétrico, tá? Enquanto que o cabo elétrico sim, tá? Então as vantagens da fibra óptica, né, em relação ao fio condutor: maior largura de banda, tá? O que é largura de banda? Largura de banda é a largura de barramento que se refere ao bitrate, tá? De uma rede de transferência de dados, ou seja, a quantidade de bits por segundo que a rede suporta, tá? Então, mesmo tendo velocidades de transmissão de dados menores do que a fibra, o sinal, o ruído é menor para distâncias maiores, e a quantidade de dados que a fibra óptica pode carregar é maior, porque ela possui maior largura de banda, tá? Que é exatamente a quantidade de bits por segundo que ela consegue suportar, tá? Então, obviamente, maior velocidade de dados, tá? Então, como o cobre possui uma largura de banda limitada, a velocidade de transmissão de dados no cobre, no condutor, né, melhor dizendo, é muito inferior ao das fibras ópticas, tá?
e maiores distâncias, né? Então a fibra ótica ela pode transmitir dados a distâncias muito maiores que a limitação de 100 metros de cabo de rede. Então, inclusive é uma curiosidade que eu não sabia, a limitação de 100 metros de cabo de rede, não se pode superar esses 100 metros aqui, tá? Porque se eu não me engano, a resistência vai ser superior à resistência nominal que é utilizada e vai fazer com que a transmissão seja prejudicada, tá? Isso em cabo de rede, né, para transmissão de, por exemplo, internet, né? Tem melhor confiabilidade, né? Então a fibra ótica é imune a mudanças de temperatura, clima, umidade, que pode dificultar a conectividade do cabo do cobre, né? E além disso, as ondas eletromagnéticas na fibra não sofrem interferência eletromagnética, eu já falei, né? Externa, como ocorre nos condutores. Melhor confiabilidade, tá? A fibra é imune a mudanças de temperatura, clima, umidade. Desculpa, isso aqui é o copy-cola do tópico anterior, né? Eu continuei lendo aqui e nem percebi que estava igual, tá? Então, tudo isso aqui eu já falei, melhor confiabilidade e um menor custo, tá? Porque, incrível que pareça, embora os cabos de fibra ótica possam ter um custo inicial alto, tá? Porque demanda uma tecnologia nova, né? A durabilidade e a confiabilidade da fibra pode reduzir o custo total, tá? Então, assim, cobre é caro, tá? Não é barato cobre, porém a produção da fibra, por ter que passar por diversas partes durante o processo de fabricação, com processo de alta tecnologia, faz com que o custo da fibra no final acaba sendo menor, tá, do que o cobre, tá? Então tem um melhor custo-benefício, tá? Agora, só voltando então as fibras óticas para a imagem, tá? Para que vocês possam entender como que funciona isso, como que são utilizadas fibras para transmissão de imagens. A imagem, ela perde informação ao longo da fibra, né? Então, assim, se for utilizada uma fibra de um único núcleo, imagina que isso aqui é uma fibra de um único núcleo, tá? Aí eu tô lançando uma imagem aqui que é uma letra A aqui no início da fibra, tá? Vocês acham que eu vou enxergar a letra A aqui no final? Não vou. Por que eu não vou? Olha só, a luz proveniente aqui do topo do A, ela vai ser transmitida por reflexão interna total, tá? Vamos supor que seja esse feixe vermelho aqui. Ela vai chegar numa posição diferente da posição que ela foi proveniente inicialmente, tá? Ou seja, o resultado final vai ser vai ser tudo random, né? Uma coisa bem aleatória, tá? Então, assim, não é possível transmitir imagem ao longo de uma fibra de um único núcleo. Vocês entenderam por quê, né? Porque a posição com que o feixe chega inicialmente não vai ser a mesma com que ele sai lá no final. Ou seja, se houve mudança, né, das fontes de luz em cada ponto do meu objeto, que eu quero formar a imagem, no final eu vou ter um borro, né? Eu não vou ter absolutamente nenhuma formação de imagem, tá? Então esse é o motivo de que não existe como transmitir uma imagem por uma fibra ótica de um único núcleo, tá? Então, para solucionar esse problema, né? Isso já foi feito há muitos anos atrás, como eu mostrei para vocês lá na parte da história das fibras, né? São utilizados pacotes de fibra, né? E esses pacotes de fibra, cada dia que passa, se torna cada vez maior, né? Pacote de fibra nada mais é do que um maço de fibra, né? Então, essa aqui, ó, é uma foto da seção transversal da fibra, cortou a fibra, tá? Em forma de maço. E aqui vocês observam que dentro desse maço tem uma quantidade enorme de núcleos, tá? E cada núcleozinho desse aqui, bolinhas dessa aqui, ela funciona como se fosse um pixel, tá? Então cada núcleo desse aqui vai transmitir a luz proveniente de um único ponto da minha imagem, tá? Então como se fosse uma câmera CCD. Vocês lembram lá da aula da câmera CCD, da câmera CMOS? Então imagine cada fibra, cada núcleo desse aqui é como se fosse um pixel, né? Só que esse pixel, ao invés de transformar sinal
ótico para sinal elétrico, ele vai transmitir a luz ao longo dessa fibra, né? Ela tem que chegar lá do outro lado na mesma posição, né? Essa fibra aqui, branquinha, por exemplo, ela tem que chegar lá do outro lado na mesma posição que ela saiu aqui, né? Ela não pode se embaraçar, né? Ficar emaranhada ao longo da fibra, tá? Então, logo em seguida eu vou explicar como que são fabricadas elas, tá? Que é uma tecnologia muito interessante. Então, nesse pacote de fibra, cada pontinho funciona como se fosse um pixel e agora sim a imagem pode ser transmitida, tá? Então, olha só, geralmente, só para ilustrar, tem uma coleção de fibras extremamente grande, tá? E no meio, geralmente, tem uma fibra para iluminação, né? Como eu falei para vocês, quando você vai introduzir a fibra dentro da pessoa, lá dentro não tem luz nenhuma, então uma das fibras precisa ser utilizada para transmitir luz, tá? Ela joga luz e aí a luz, quando for refletida pelo material, quando for refletida pelo objeto que você quer observar, né, vai ser captada pelas fibras laterais vizinhas, tá? Então olha aqui só umas imagens para vocês verem tanto que é bonito, tá? Aqui ó, uma fibra ótica transmitindo essa imagem aqui, essas barrinhas pretinhas aqui, tá dando um zoom, vocês podem ver que são as bolinhas, tá? Ou seja, cada bolinha dessa aqui é um pixel, né, da fibra. Olha só, essa aqui é a seção transversal de uma outra fibra, tá? Isso aqui, essa barrinha é 100 micrômetros de distância, né? Então é uma fibra razoavelmente larga, com um diâmetro bem largo. Aí aqui nesse quadradinho tem um zoom, tá? Dando zoom, tem essas micro wells aqui que eles chamaram, tá? Que são microfibras de núcleo de 3 micrômetros, tá? E essas micro wells aqui que é o que vai transmitir a imagem, tá? Então é assim que são fabricados não, né? Fabricado eu vou mostrar mais em seguida, mas assim que são feitas as fibras, assim que funcionam, né? As fibras para transmissão de imagens, tá? E para telecomunicação, tá? Então para telecomunicação existe dois tipos de fibra ótica, tá? As multimodos, que é do inglês multimode, tá? E a do modo único, tá? Do inglês single mode, tá? Qual que é a grande diferença entre multimode e single mode? O multimodo, o diâmetro dela é maior, tá? Em torno de 50 micrômetros, tá? E o modo único, o single mode, ela possui um núcleo muito pequenininho, tá? Núcleos menores do que 9 micrômetros de diâmetro, tá? Beleza? E aí, obviamente, todas essas fibras para telecomunicação, ela possui o núcleo e o que é chamado cladding aqui, né? O core, que é o núcleo, e cladding, que é o encapsulamento, tá? Esse encapsulamento, obviamente, é um material com um índice de refração menor do que um índice de refração do núcleo, tá? Os multimodos, então, possuem um núcleo com um diâmetro maior que 10 micrômetros, tá? No caso aqui, que eu mostrei, 50. Elas podem ser analisadas, as multimodos, pela ótica geométrica, tá? Elas subdividem em dois grupos, as multimodos, tá? Com índice de refração que muda abruptamente, outra que o índice de refração varia de maneira contínua, tá? Então observe, essa aqui é a imagem da seção transversal de uma fibra ótica multimodo, tá? O índice de refração do núcleo, obviamente, tem que ser maior do que o índice de refração do encapsulamento externo aqui, tá? Então o índice de refração aqui, ó, do núcleo para esse tipo de fibra, que é o Step Index Fiber, é maior e em degrau, tá? Então assim, é como se fosse dois materiais com índice de refração diferente mesmo, tá? Que são grudados um na superfície do outro, tá? E tem esse Graded Index Fiber aqui, que é a fibra ótica também multimodo, com índice de refração que varia gradativamente. Então aqui no centro o índice de refração é maior. A partir do momento que você vai chegando aqui no encapsulamento, o índice de refração vai diminuindo gradativamente, tá? Então, os que possuem variação abrupta no índice de refração, né, elas têm uma desvantagem. Dependendo do ângulo da entrada do feixe, tá?
o feixe vai percorrer uma distância maior ou menor, né, fazendo com que o tempo percorrido pela fibra mude em relação ao ângulo de entrada, né? Então, só para que vocês possam entender o que eu estou falando, esse aqui é o ângulo com índice de refração que muda abruptamente. Comparem a luz vermelha, a preta e a azul, tá? A azul, obviamente, se não tiver curvatura nenhuma, né, na fibra. Mas a vermelha, olha só, ela vai sofrer múltiplas reflexões internas, ela vai percorrer um percurso muito longo, né, por conta da angulação maior dela. A preta vai percorrer uma distância intermediária e a azul é a mais rápida, né, por percorrer uma distância menor, tá? Então a desvantagem dessa fibra ótica multimodo com esse step index fiber aqui, né, com índice de refração em forma de degrau, é exatamente por essa diferença dos percursos, tá? Dependendo do ângulo de entrada, tá? Então, variando o ângulo de entrada, varia a velocidade com que essa luz vai chegar lá no final da fibra, tá? Isso é ruim para telecomunicação, né? Porque transmissão de dados é dados por pulso, né? E esse pulso não pode variar de acordo com a inclinação, tá? Aí, obviamente, para solucionar esse problema, né, os cientistas desenvolveram essa outra aqui, que é a fibra ótica de índice de refração graduado. Aí o que acontece, pessoal? Olha só que interessante essa fibra ótica com índice de refração graduado. Independente do ângulo que ela entrar, como o índice de refração está variando espacialmente aqui do núcleo até o encapsulamento, a onda vai sofrer uma curvatura, né? Ela não vai sofrer uma reflexão abrupta igual acontece aqui, porque a reflexão ocorre quando tem a diferença de índice de refração, né? A diferença de refração nesse caso ocorre daqui para cá de maneira abrupta, e aqui não, né? Ela vai ocorrendo de maneira, né, homogênea e lenta. Então a curvatura vai, né, a onda, dependendo do ângulo que ela entrar, ela vai sofrendo essa curvatura. Então tem aqui a vermelha, vai fazer essa onda aqui, a verde vai fazer essa outra onda aqui um pouquinho menor, e a azul, né, no caso se não tiver angulação nenhuma, vai ser a onda reta, tá? Isso aí vai diminuir a diferença de percurso, né? Obviamente não vai solucionar o problema, né? A onda vermelha vai percorrer uma distâncias maiores ainda, mas diminui um pouco essa distância, tá? Então, então resumindo em outras palavras, né, a fibra de índice de refração que varia continuamente, as ondas, ao invés de sofrerem reflexões abruptas, elas são curvadas, tá? E formam um padrão parabólico, que está mostrado aqui no desenho, que pode ser visto aqui na imagem. Neste caso, a influência do ângulo de entrada no tempo é mínimo, tá? Então, por as ondas que entram com ângulo maior percorrem distâncias maiores, porém elas chegam em regiões onde a refração é menor, portanto sua velocidade é compensada, tá? As ondas que entram com ângulos menores percorrem distâncias menores em regiões com alto índice de refração, o que faz com que sua velocidade diminuir. Então, pessoal, olha só, a onda vermelha, apesar dela percorrer distância maior, ela vai percorrer distância maior na região onde o índice de refração é menor, ou seja, velocidade maior, né? Então a onda a onda azul, ela vai percorrer a distância menor possível, porém ela está no núcleo da fibra onde o índice de refração é maior, ou seja, a velocidade dela vai ser menor. Então essa diferença de percurso vai ser compensada pela velocidade da onda, tá? Na região de maior ou menor índice de refração, beleza? Então esse texto aqui, vocês desculpem eu ter lido, depois acabei explicando antes, né, de ler e perdendo um pouco de informação, mas então basicamente o que esse texto aqui está dizendo é isso, tá? Então esse fibra ótica, mesmo sendo multimodo, tendo esse índice de refração variando gradualmente, melhora muito, tá? Essa diferença de tempo da onda por entrada, angulação aqui, beleza? E agora vamos para as monomodos, tá? A fibra ótica monomodo, ela possui diâmetro de núcleo inferior, tá? Então cerca de 10 vezes o comprimento de onda da luz, tá? Que será propagado,
tá? Então ela não pode ser maior do que 10 vezes o diâmetro, o comprimento da luz da onda eletromagnética que vai ser propagada nela, tá? Então ela é representada dessa forma aqui, tá? Geralmente em torno de 10 micrômetros, menor que 10 micrômetros, tá? Para a região infravermelha, tá? A propagação dessa onda ela não pode ser explicada utilizando ótica geométrica, tá, pessoal? Então, assim, para este caso, a fibra tem que ser analisada como a estrutura de guia de onda eletromagnética, tá? Governada pelas equações de Maxwell, beleza? Então, como um guia de onda óptico, a fibra monomodo ela foi designada para transportar um único modo de luz, tá? Então aqui eu tenho os modos, tá? Da luz, vários tipos de modo da luz, e cada caminho potencial pelo qual a luz propaga, tá? Em uma fibra óptica, ela é conhecida como o modo guiado da fibra, tá? Então, dependendo das dimensões físicas das regiões do núcleo e o revestimento, tá? O índice de refração e comprimento de onda também é possível que apenas uma fibra óptica transporte de 1 a milhares de modos, tá? Então a fibra multimodo ela consegue transportar esse modo, esse outro, tá? E assim por diante, vários tipos de modos, tá? Por isso que ela chama multimodo, tá? Essa outra aqui, monomodo, ela consegue transportar apenas um modo que é parecido com esse aqui, tá? Acho que eu vou explicar aqui logo em seguida, tá? Então, uma fibra multimodo, os modos de ordem inferior tendem a confinar a luz, tá? Espacialmente no núcleo da fibra, né? E os modos de ordem superior, por outro lado, tendem a confinar a luz espacialmente perto da interface do núcleo revestimento, tá? Então esses modos inferiores, menores, são transportados próximo ao núcleo, a parte mais interna do núcleo, e modos superiores são esses aqui, são transmitidos na parte mais da interface, tá? Entre o núcleo e o encapsulamento, tá? Esses são dois tipos de fibra multimodo, tá? O step index aqui, tá? E o que é variado gradualmente, tá? Então, como eu já falei no slide anterior, dependendo do ângulo, né, de incidência aqui, essas ondas vão percorrer diferentes percursos diferentes, ou seja, vão chegar em posições diferentes. Isso é o que vai causar os diferentes modos na fibra multimodo, tá? Na fibra com índice de refração gradual também é a mesma coisa, tá? As ondas chegarem em angulações diferentes aqui, elas não vão chegar exatamente no mesmo ponto de onde elas foram provenientes, tá? Então, da mesma forma, independente se ela é step index ou se ela é gradual, essas fibras, devido ao núcleo dela ser muito grande, a saída aqui ela vai ter vários modos, tá? Ou seja, vários modos de propagação da luz dentro da fibra vão ser transmitidos, tá bom? E a fibra óptica monomodo, o núcleo dela é tão fino que apenas um único modo é transmitido, tá? Então, como se reflexões internas totais ocorressem de maneira tão próxima que apenas um modo é transmitido, tá? Que esse modo aqui, que é apenas uma linha, tá? Então, essas fibras ópticas monomodos, esse aqui era para ser um gifzinho animado, mas eu não sei porque estava tendo problema toda vez que eu executava o slide, PowerPoint, tá? Mostrando que para diâmetros maiores esses feixes aqui estavam sendo refletidos, né? Percorrendo distâncias diferentes cada uma delas, e a partir do momento que o diâmetro ia diminuindo, chegando ao diâmetro pequenininho do fibra óptica monomodo, né? Ela é transmitida em uma única direção aqui, né? Beleza? Então essa é a diferença da fibra óptica monomodo para multimodo, tá? Então aí tá um videozinho bem curto, tá? Da multimodo, cada feixe com uma cor diferente, transmitindo um percurso, né? Só voltando aqui, é um videozinho bem curtinho.
olha só, cada ponto de entrada aqui não corresponde ao ponto de saída, tá? Ou seja, cada uma delas vai ter um modo vibracional diferente, tá? Essa aqui já é com índice de refração gradual, tá? Só que é a mesma coisa, tá? Essa é uma fibra monomodo, multimodo, tá? E essa aqui é a monomodo, tá? A monomodo, apenas um modo vai percorrer, que é aquela, né, a fibra, o núcleo é tão fininho que aí vai ser no centro da fibra mesmo, no núcleo da fibra, tá? Ângulo de entrada e NA, tá? Que são coisas importantes a serem ditas para a fibra ótica, tá? Para que ocorra a reflexão interna total, é necessário que a luz entre formando um ângulo de aceitação máximo, tá? Que é esse θ ACC aqui, tá? Então observem que quando a luz bater nessa interface, ela está saindo do ar, né, para um meio com índice de refração maior, ela vai sofrer refração, tá? Então, para que o ângulo crítico, né, que é o ângulo de reflexão interna total, ele seja obtido com sucesso, existe um ângulo de aceitação máximo, tá? Então, se eu jogar a luz com um ângulo maior do que esse ângulo de aceitação, esse ângulo crítico, que é o ângulo de reflexão interna total, não vai ser atingido, e aí a luz vai ser refratada aqui, o sinal vai ser perdido, tá? Então esse ângulo de aceitação é extremamente importante, e ele faz com que forme um cone, tá? Que é chamado de cone de aceitação, tá? Esse cone, tentem imaginar que é um cone tridimensional, tá? Esse cone chamado de cone de aceitação, somente a luz proveniente dentro dessa angulação desse cone que vai fazer com que a luz seja transmitida por reflexão interna total, tá? Esse cone de aceitação ele está relacionado com NA, tá? Esse NA do inglês Numerical Aperture, tá? Ou abertura numérica em português, ela é a mesma, tá? Para saída. Tá? Na entrada o NA é igual ao NA da saída da fibra, tá? Então se você jogou luz entrando com esse ângulo aqui do cone, a saída vai ser a mesma coisa, tá? E esse NA ele é nada mais nada menos do que o N vezes o seno do ângulo de aceitação, tá? A definição do NA é essa para a fibra ótica, tá? Outros componentes óticos têm a definição do NA de maneira distinta, tá? O número de modos que cada fibra transporta, ela pode ser calculado pelo número V, tá? Esse número V de fibras óticas é dado por isso aqui, ó, V igual a 2πr dividido por lambda vezes o NA, tá? Que o NA é definido dessa forma aqui. Então, o A é o diâmetro da fibra, tá? Lambda é o comprimento de onda, e o NA é a abertura numérica, que está descrito aqui, definida aqui, tá? Então, ó, só para vocês terem uma ideia, como a fibra ótica monomodo, o A é tão pequenininho, faz com que esse V seja 1, tá? Que é o único modo, tá? Fibras óticas de multimodos possuem o A maior, faz com que esse V aqui seja grande, tá? Uma fibra ótica multimodo pode transformar até centenas, até milhares de modos, tá bom? Agora vamos fazer uma visita virtual à fábrica da Thor Labs em Newton, tá? Em Nova Jersey. A fabricação, né? Olha só, essa aqui é a fachada, tá? Da fábrica. Poderíamos fazer um tour presencial, né? Quem sabe um dia visitar a fábrica da Thor Labs lá nos Estados Unidos, tá? Mas vamos fazer de forma virtual através de fotos, tá? O processo de fabricação vai começar então com a obtenção do preforme, tá? O que é o preforme? Ele é feito fundindo materiais de alta pureza, né? Então no caso começa selecionando a sílica, né, de alta pureza, que é pesada, né, num cadinho, separada, sempre manuseada dentro de uma glove box, tá? Que é essa caixinha aqui. Dentro dessa caixinha tem gases nobres, tá? Vocês podem perceber que a luva aqui tá, né, tem uma pressão exercida aqui, porque essa glove box aqui dentro tem gás argônio, tá? O nitrogênio. E aí, uma vez pesado esses materiais, coloca num cadinho e leva para um forno com alta temperatura, tá? Aí esse cadinho vai fundir o material,
tá? E fundindo o material vai formar o preform, tá? Então simples assim, esse preform aqui é fabricado fazendo a fundição do material de alta pureza, tá? Então geralmente é utilizado a sílica, óxido de silício, tá? Pode ser dopado para aumentar o índice de refração, tá? Geralmente se utiliza o óxido de germânio ou óxido de alumínio, tá? Para aumentar o índice de refração. Ou se quiser diminuir o índice de refração, se utiliza o flúor, tá? Ou o óxido de boro, tá? O B2O3, tá? Então se colocar esses dopantes aqui vai fazer com que aumente ou diminua o índice de refração. Tá? E também são utilizados outros tipos de vidro para fabricação de fibra ótica, tá? Como eu mostrei para vocês lá no coisa, não é só a sílica, tá? Também são muito amplamente utilizados nessa fábrica da Thorlabs aqui os vidros fluoretos, tá? Esse Zeblanc aqui, tá? A composição química desse Zeblanc, o Zeblanc vem da inicial de cada um dos compostos químicos, tá? 53% desse ZrF4, 20% do BAF2, 4% do LAF3, 3% do ALF3 e 20% do NaF, tá? Fluoreto, porque todos os compostos possuem flúor, né? E os fosfatos, tá? Onde o P2O5 substitui o SO2, tá? Que é o formador da rede cristalina, da rede vítrea, né? Cada um deles, né, tem suas vantagens e desvantagens, obviamente. Resistência mecânica, baixa viscosidade, cristalização, higroscopia, propriedade ótica, que está relacionada à atenuação, né, que é a transmissão e absorção, dentre outros, tá? Então, assim, não vou entrar em detalhes aqui, mas os vidros fluoretos têm suas vantagens, assim como tem suas desvantagens. Os silicatos, os vidros silicatos, né, à base de óxido de silício. Quando você colocar um dopante nele, ele vira silicato. Isso também tem suas vantagens e suas desvantagens, tá? Então vamos à fabricação em si, né, propriamente dita. O preform, tá? Que é esse bastão do óxido de silício, tá? Ele é colocado, tá? Nessa parte aqui, tá? Ele é limpo, obviamente, antes de começar, em solução de ácido fluorídrico, né? E dentre outras técnicas. A preform, então, ele deve estar completamente livre de contaminantes na superfície para produzir a fibra de mais alta qualidade, tá? O preform feed, ele nada mais é do que um elevador que vai descendo o preform conforme a fibra vai sendo fabricada, tá? Então olha só, a fábrica da fibra ótica, pessoal, ela é uma torre bem alta, tá? Então essa torre aqui, logo mais tem uma foto dela que eu vou mostrar. Essa imagem aqui é referente ao topo, tá? Dessa torre. Tá? Então aqui é o preform feed, tá? É o alimentador do preform. Então é um braço que segura aquela bastão que é o preform de óxido de silício, tá? E esse preform feed aqui, ele é nada mais nada menos que um elevador, né? Ele vai descer, tá? Então vamos para a etapa posterior, que é esse draw furnace aqui, tá? Logo aqui nessa posição. Tá, essa aqui é a foto dele. Então o preform agora vai entrar dentro desse forno. Esse forno então ele possui resistências elétricas de grafite, né, nas laterais aqui, que não tocam o preform, obviamente, tá? Ele tem gás de argônio, tá vendo essas tubulações aqui? A gás de argônio com alta pureza passa pelo forno, tá, para evitar oxidação indesejada e proteger o preform do grafite da resistência elétrica. Tá? Então nesse ponto, quando o preform entrar aqui, temperaturas muito altas, acima de 1600 graus, vai derreter esse preform, tá? Logo abaixo desse forno eu tenho um monitor de diâmetro, tá? Quando o forno derrete a fibra, pessoal, começa a cair um fiozinho, tá? Obviamente o fiozinho no início tem um diâmetro largo, tá? Só que eles começam a puxar. Então o monitor do diâmetro é um sensor óptico, tá, que vai medir o diâmetro da fibra de maneira dinâmica ao longo de todo o processo de fabricação, tá? Logo abaixo do monitor do diâmetro tem uma câmera de resfriamento, tá, que é essa aqui que está mostrada
nessa foto, tá? Essa câmara de resfriamento ela utiliza água gelada, tá? E gás de hélio que circula através do cilindro. Esse cilindro tem 1,5 m de altura, tá? Mantendo a temperatura de 12 graus Celsius, tá? Então a fibra ela precisa estar a temperatura ambiente para aplicação do revestimento, que é a etapa posterior, tá? Então aqui ela sai muito quente da coisa, tá? Mesmo que resfria por resfriamento de Newton, ela passa por essa câmara para resfriar mais ainda, tá? E aí a próxima etapa é a de revestimento, tá? Então esse coating cup aqui é o copo de revestimento, tá? Esse copinho aqui, como é que ele funciona? Ela é cheia de um polímero líquido de alta densidade, tá? Que são esses TECs aqui, tá? Acrilato e poliimida, tá? À medida que a fibra desce por esse copo, obviamente no fundo do copo tem um furinho, tá? Que a fibra vai passar. A fibra passa por esse furinho e esse polímero ele tem uma densidade, uma viscosidade muito alta também. Um pouco desse polímero vai grudando na superfície do filamento da fibra ótica, tá? E esse que grudou na superfície é o revestimento da fibra, tá? Que possui obviamente índice de refração menor do que o núcleo da fibra, tá? Aí tem um forno de cura, tá? Que são essas duas aqui, mostradas aqui. Esse forno de cura, ele possui lâmpadas ultravioleta, que vai fazer com que aquele polímero endureça imediatamente, tá? Para que não continue melecando todo o sistema, tá? E aqui, obviamente, logo em seguida tem um outro coating cup aqui, outra cobertura para dar um segundo revestimento, ou seja, uma segunda demão, né, de revestimento com o mesmo polímero, tá? E obviamente logo em seguida tem de novo o forno de cura, que são dois parecidos aqui com lâmpada ultravioleta, e de novo monitor de diâmetro para ver quanto de diâmetro que aumentou, né, devido a essa revestimento de polímero que foi acrescentado, tá? Aí depois por último lá no final da torre tem esse capstan aqui, tá? O capstan ele vai guiar a fibra, tá? Não sei se dá para ver a imagem dele lá no fundo. Olha aqui, essa roda aqui, essa roldana, ela vai executar uma tensão contínua para evitar a variação no diâmetro da fibra, tá? Então assim, em seguida, quando passar por esse capstan, a fibra vai passar por uma extrusora de polímero, tá? Então essa extrusora de polímero, ela vai injetando polímero por extrusão ao longo que a fibra vai passando nessa direção aqui, tá? Daqui para cá, tá? E olha só, ela saiu lá desse capstan, que é isso aqui, ela vai vindo aqui, só o núcleo de óxido de silício, ela passa pela extrusora aqui, ela vai vindo para cá, tá bom? E aí a fibra está praticamente pronta aqui, tá? Então ela está com revestimento de polímero, que possui índice de refração menor, para ocorrer a reflexão interna total, e ela está com a proteção polimérica externa, que é esse polímero que eles utilizam, esse Tefzel aqui, tá? O nylon também, para uma proteção, tá? Essa fibra ótica externa, e obviamente não só proteção, para evitar com que a onda eletromagnética externa também entre, né, por refração dentro da fibra, né, e continue percorrendo a fibra, tá bom? Então, percorrendo aqui a esteira, ela passa por um detector de diâmetro novamente, tá? Depois da extrusão, ela passa por uma piscina de água que vai resfriar o polímero, tá? Extrusado. O polímero extrusado, obviamente, é quente, e aí passa dentro dessa piscina de água, onde é resfriado, tá? De novo, mede o diâmetro externo, aqui é depois do revestimento de polímero, tá? E aí, passa a etapa final, vai enrolando em bobinas gigantescas, tá? E transportando para venda, tá? Então, pessoal, essa torre, ela possui, essa aqui é a foto da torre, tá? Na Torre LEDs, possui aproximadamente 20 metros de altura, tá? Olha só, isso aqui é aquela tubo de resfriamento da fibra, lembra que tem 1,5 m, olha só, 1,5 m. Então a torre total tem 20 metros de altura. Uma pré-forme daquela lá
faz milhares e milhares de quilômetros de fibra. Então, como vocês podem imaginar, né, o preform tem um diâmetro largo, né, a fibra monomodo que eles fazem aqui, ou multimodo também, ela possui um diâmetro muito pequenininho, ou seja, a quantidade de material da fibra é muito pequena, então obviamente um preform vai conseguir produzir uma quilometragem enorme de fibra, tá? Então aqui estão as imagens mais próximas na torre, tá? Então lá onde o preform tá entrando dentro do forno, que vai fundir ele, e aí o filamento vai cair, vai sendo puxado, tá? A tensão com que a fibra é puxada tem que ser contínua para o diâmetro não variar, tá? Então olha aqui, o preform entrando dentro do forno, tá? A etapa inicial funciona assim, o preform é introduzido dentro do forno, tá? E aí começa a derreter, aí vem esse senhor aqui e puxa com o alicate a parte de baixo na hora que estiver pingando, né, por gravidade mesmo, tá, pessoal? Essa preform começa a fundir aqui dentro e começa a pingar, né? A viscosidade é extremamente alta, né? Na hora que começa a pingar, ele puxa. Olha só, aqui ele já está segurando com a mão, ele passa a fibra por dentro desse furo aqui, tá? Esse senhor aqui já trabalha há muito tempo lá. E aí ele vai encaminhando, né? Inicialmente ele vai puxando com a mão mesmo, ele enfia dentro do tubo de resfriamento aqui, tá? E aí depois do tubo de resfriamento, ele coloca o polímero que faz o revestimento com a mão mesmo, tá vendo? Eu não sei se isso é automatizado, tá, pessoal? Não tenho ideia, mas ele encheu de polímero. E aí, obviamente, deve ser automatizado, deve ter essa mangueirinha que deve ir jogando e manter o nível constante de polímero para nunca acabar, né? E aí faz a medida de diâmetro e todas as passagens que vocês já viram, tá? Passa para resfriamento da água, mede o diâmetro de novo, enrola na bobina e vai para a venda, tá? Multimodo ou monomodo, obviamente o que vai definir o diâmetro interno o que define se é multimodo ou monomodo é o diâmetro interno do fio, e o que define o diâmetro interno do fio é a tensão, é a tensão com que é puxado o fio e obviamente a temperatura do forno, né? Então assim, é uma taxa que obviamente eles já conhecem, a taxa de tensão que é puxado fibra em função da e temperatura do forno e diversos outros parâmetros, tá? Vai definir o diâmetro da fibra óptica, tá? Então a fibra é enrolada, tudo isso obviamente é controlado, né, pelas cabines, os diâmetros medidos são registrados para saber se houve algum problema durante alguma etapa, né? O senhor que fez toda a parte inicial acompanha o processo, né, o tempo todo, faz também vários tipos de medidas, né? A Thor Labs, todo o tempo todo ela preza muito pela qualidade do produto, então eles fazem vários tipos de medida, tá? Então olha só, outros métodos de fabricação consistem em injetar compostos que aumentam o índice de refração no interior do furo do preform, tá? Aí vocês devem estar se perguntando, professor, aquela fibra que você mostrou ali é a de step index, né? É que o índice de refração varia abruptamente, né? Porque tem uma camada de polímero, né, revestindo o óxido de silício, né? E agora, como que é feito a fibra ótica que o índice de refração varia gradualmente? Olha só como é que ela é feita. Eles pegam um preform que possui um furo no meio ou vários furos, né, dependendo de qual tipo de fibra que vai fazer, e aí eles injetam compostos que aumentam o índice de refração, por exemplo, o alumínio. Tá? O alumínio aumenta o índice de refração da sílica. Aí se eles colocando o alumínio aqui, injetando o alumínio no centro do furo e começando a puxar, vai ocorrer de maneira natural a difusão do alumínio ao longo da sílica quando ela é puxada, tá? Isso faz com que o índice de refração fique varie de maneira gradual do núcleo para a superfície da sílica. Tá? É assim que é fabricada as sílicas, onde o índice de refração varia de maneira gradual, tá? Então é basicamente isso. Olha só,
O preform é fabricado com várias camadas, tá? Essa é uma outra forma também. Pode fazer vidros dopados, tá? Com diâmetros diferentes, introduzir um dentro do outro. E aí da mesma forma, no centro, se você quiser colocar em pó um material que aumenta o índice de refração, quando você puxar essa fibra, ela vai sair com índice de refração gradual também, tá? Então, várias formas de fabricar a fibra ótica com índice de refração variando, tá? E agora vocês devem estar se perguntando, e como que se faz as fibras com muitos furinhos, né? Aquela para transmissão de vídeos, né? Uma das formas, olha só que interessante, pega o preform, faz furos, tá? Com a broca mesmo, obviamente broca diamantada, porque a dureza do silício é altíssima, né? Vários furos, tantos furos quanto pixels, né, que você vai querer, ou seja, quantos furos, quanto mais furos você fizer, melhor, né? Dentro desse furo você vai injetar alumínio, tá? Ou algum outro material para fazer com que o índice de refração seja maior dentro desses furos. E aí o processo posterior é o mesmo, você vai puxando a fibra, você vai passar pelo forno e vai puxando. Dentro de onde foram feitos os furos e onde foram introduzidos o alumínio, vão ter guias de onda, tá? Com índice de refração maior, que vai funcionar como se fossem fibras ópticas pequenininhas dentro de um núcleo revestido, tá? Então assim que são fabricadas as fibras ópticas do tipo bundle, né? Que é os maços de fibra, tá? Essa é uma das formas também, obviamente, existem vários outros tipos de formas, tá? Existem vários tipos de fibras ópticas, tá? Uma delas muito interessante, que é a fibra óptica mantenedora da polarização, tá? Elas utilizam a propriedade de birrefringência, né, que eu já falei nas aulas passadas. Essa propriedade de birrefringência, como eu já havia dito, ela ocorre em vários materiais devido ao estresse, né? Então aqui nessa régua polimérica aqui, essa diferença de coloração aqui que a gente está enxergando é por conta da variação do índice de refração, tá? Em vários pontos diferentes. E essa diferença de índice de refração, como o material é homogêneo, ela só ocorreu aqui por conta do estresse, tá? Esse polímero, então, ele foi injetado. Essa régua foi fabricada por extrusão polimérica, então ela causou um estresse tão grande nessa região que fez com que o índice de refração variasse por conta do estresse do polímero nessa região, ou seja, o material é birrefringente, né? Ou seja, varia o índice de refração, né, no material. E as fibras ópticas, elas são as fibras ópticas mantenedoras de polarização, elas funcionam da mesma maneira, tá? Eu tenho então um núcleo que vai transmitir a onda eletromagnética e dois pontos paralelos ao núcleo, eu tenho essas barras de estresse aqui, tá? Eles fazem elas constroem essas barras para fazer com que ela surja um estresse, e esse estresse vai causar o fenômeno de birrefringência, e exatamente esse fenômeno de birrefringência que vai fazer com que a luz mantenha a polarização ao longo da fibra, tá? Todas as demais fibras que não possuem esse mecanismo de dois guias birrefringentes caminhando paralelamente ao núcleo, não mantém a polarização, tá? Ou seja, se você jogar a fibra óptica, um laser altamente polarizado de um lado da fibra, do outro lado ele sai completamente não polarizado, tá? Somente essas fibras ópticas aqui que mantém a polarização. Olha só, essa aqui é a seção transversal, é uma imagem de microscópio da seção transversal de um tipo de fibra óptica mantenedora de polarização, que é essa do tipo Panda, tá? Que onde esses percursos de estresse aqui são circulares, tá? Tem essa elíptica aqui também, e tem essa bow tie aqui, parece uma gravatinha, tá? A imagem da bow tie tá aqui, tá? Então só para vocês saberem que existem essas fibras ópticas que mantêm a polarização da luz, tá? Temos também as fibras ópticas dopadas, tá? Com terras raras, elas são utilizadas para amplificação do sinal transmitido, tá? É extremamente interessante como funciona essa amplificação do sinal, tá? Aqui eu tenho a absorção
tá? Em decibéis por metro da fibra ótica dopada com ERB, tá? Vocês podem observar que eu tenho dois picos de absorção, tem um pico de absorção muito forte aqui em 975 e outro em 1550, que é onde está a terceira janela ótica, tá? Então o ERB é utilizado exatamente porque ela possui essa absorção em 1550, tá? Então o ERB é utilizado para essa Erbium Doped Fiber Amplifier, tá? O EDFA, tá? Então como que funciona? Eu achei muito interessante essas fibras óticas dopadas com ERB para amplificador, né? Imagina uma fibra ótica que vai atravessar o oceano, né? Vamos supor, vai aqui do Brasil até a Europa, né? Uma distância muito grande. Vai ter uma perda por atenuação muito grande, né? Então, para solucionar esse problema, o que eles fizeram? Eles colocam ERBIUM em dopagens em quantidade muito pequenininha dentro da fibra. O ERBIUM tem essas duas bandas de absorção, tá? E aqui são os níveis do átomo, do íon de ERB, tá? O ER3+. Esse aqui é o estado fundamental, que é chamado de L1. Tem um nível metastável, que é o L2, e o nível maior, superior, que é o L3, tá? E são os níveis superiores do íon de ERB, tá? Os outros demais níveis estão aqui logo abaixo, tá? Que não são interessantes, são os níveis de caroço que não são influenciados pela luz, tá? Então olha só, aqui nesse esqueminha aqui eu tenho o sinal que vai ser transmitido, né, que eu vou jogar pulsos variando luz, que é o meu sinal, e eu tenho o laser o pump, né, que é a bomba, o que vai bombear, tá, para fazer com que ocorra a amplificação do meu sinal, tá? E aqui no meio tem a fibra ótica dopada com ERB, que ela por si só ela amplifica o sinal. E aqui no final eu tenho o sinal amplificado, ou seja, utilizando esse esquema aqui, eu jogo o meu sinal, eu jogo um laser para bombeamento, e o meu sinal vai sair maior do que esse sinal de entrada aqui, tá? Obviamente a energia se conserva, eu tenho que ter esse laser de bombeamento aqui, né? Esse laser de bombeamento que vai fazer com que o sinal seja amplificado. Agora vamos entender como que esse sinal é amplificado, tá? Através desse esqueminha aqui dos níveis de energia dos íons de ERBIUM que estão dentro da fibra ótica, tá? Então vamos começar com o laser, o bombeamento do laser. Eu tenho que utilizar um laser, tá, pessoal, com um comprimento de onda próximo à banda de absorção do ERBIUM em 975 nanômetros, tá? Então eu utilizo um laser em 975 nanômetros que funciona de maneira contínua, tá? Beleza? Então tem um comprimento de onda 975 que vai chegar nos meus íons de ERBIUM, desculpa, nos meus íons de ERBIUM que estão ao longo da fibra, e vai fazer o que? Essa onda eletromagnética proveniente do laser vai fazer com que os elétrons saiam da banda do estado fundamental do ERBIUM e vá para esse nível mais alto aqui, tá? E desse nível mais alto ocorre uma transição rápida não radiativa, tá? Ou seja, vai aquecer o material, ela vai decair para esse nível metaestável aqui, tá? E aí é onde vai ocorrer a parte mais interessante, que é importante para a amplificação do sinal. A própria onda também do sinal pode ser absorvida, tá? Obviamente vai fazer com que esses elétrons saiam daqui do estado fundamental e venham para o estado metaestável, tá? Ou seja, um pouco do sinal também vai ser perdido, porque eu vou absorver nessa região aqui, tá? Mas o mais interessante é que esse laser de bombeamento ele vai estar ligado de maneira contínua, tá? E ele vai, se eu utilizar o 975 ou 525, ele vai fazer com que esses elétrons os elétrons saiam do estado fundamental e vão para esse nível metastável. Esse nível metastável, ele é metastável exatamente porque o tempo de vida dos elétrons nele é alto, tá? Em torno de 10 a menos 3 segundos, que é relativamente alto,
tá? Esse outro nível, para vocês terem uma ideia, 10 a menos 8 segundos, é muito pequenininho, tá? Esse nível metastável, ele é importante porque para que ocorra a inversão de população. Lembram do laser? Para que ocorra a emissão do laser, é necessário haver inversão de população, né? Ou seja, o nível de elétrons no meu nível L2 tem que ser maior do que o número de elétrons no meu nível L1. Tá? Uma vez que essa condição foi satisfeita, ou ocorreu a inversão de população dos íons de érbio que estão dentro da fibra ao longo de todo o percurso da fibra, apenas um comprimento de onda do meu sinal vai estimular por emissão estimulada todos esses elétrons que estão no nível metastável dos íons de érbio decair, emitindo mais ondas do mesmo comprimento de onda na mesma fase, ou seja, o sinal é mantido, tá? Então essa amplificação de sinal utilizando dopagem por fibra ótica, dopagem com érbio, ela nada mais é do que transformar a fibra ótica em um meio ativo de laser, né? Ou seja, eu dopo ela com érbio, os íons de érbio vão absorver a luz do laser que estão bombeando de maneira contínua esses elétrons, vai fazer com que esses elétrons venham para o nível metastável. Aí o meu sinal vai estimular a reemissão de todos esses elétrons que estavam no nível metastável e vai aumentar o sinal, né? Aí vocês poderiam me perguntar, mas professor, o sinal não vai ser a forma com que o sinal foi enviado, vamos supor que seja um pulso quadrado, ela não vai ser destruída, ela não vai, porque na hora que o sinal do pulso quadrado estiver chegando nesse íon de érbio, os átomos, a emissão estimulada, ela vai fazer com que os elétrons decaiam instantaneamente e todas as ondas eletromagnéticas provenientes desse íon de érbio que estava excitado caminhem em fase com aquela onda do sinal proveniente. Então vocês entenderam que o sinal não é destruído, as ondas vão a onda do meu sinal ela vai ser amplificada, né? Mais ondas eletromagnéticas vão surgir devido a essa amplificação estimulada, tá? Ou seja, um laser, tá? Bom, aplicações, só para finalizar a aula, tá? Ficou bem longa. Como eu já falei, né? As fibras óticas de maço são utilizadas para imagem, né? Enxergar dentro das pessoas, tá? Muito utilizado na medicina hoje, tá? Essas fibras óticas utilizam até ganchinhos aqui na ponta, tá? Para que os médicos consigam arrancar pequenos pedaços para fazer autópsia, tá? Telecomunicações, as caixinhas que eu falei para vocês lá, onde são feitas as emendas, tá? Telecomunicações subterrâneas, tá? Por mar, via aérea, tá? As conexões que convertem o sinal óptico no sinal elétrico e, obviamente, no mundo científico, né? As fibras óticas, a montagem, essa aqui é a que eu fiz no meu doutorado, olha só, utilizei fibras óticas para coletar a luz espalhada de uma amostra e levar essa luz espalhada até fotomultiplicadores que estavam dentro dessa caixinha aqui, tá? Então a aplicação das fibras óticas são enormes, tá? E obviamente presente na nossa vida hoje, tá? Pessoal, eu já incluí, a próxima aula seria amplificador óptico, tá? De fibra ótica dopada com érbio, eu já incluí nessa videoaula. Ela ficou extremamente extensa, tá? Mas como está em forma de videoaula, aí vocês ficam à vontade, né, para colocar em velocidade maior, tá? Ou passando para frente o que acharem interessante, tá? Logo em seguida eu vou gravar a próxima aula, que é a última aula do semestre, tá bom? Então, até mais.